Vamos lá então de novo, meninas. Vamos ver se agora vai. E a gente consegue aí segurar essa conexão, essa live. Bora de novo, vamos entrando. Bora lá? Tobias 5, então. Tava falando que ontem, né, Deus falou com a gente sobre a santidade, a necessidade da santidade, daquele comportamento que a gente olha para nossa vida e que essa santidade, né, é a nossa armadura na batalha espiritual, tá? Hoje a gente começa a falar, e aí é importante que a gente pegue o fio da meada aqui, que no final do capítulo 4, no versículo 21, é onde Tobi, né, dá a missão para o filho, né? Por que Tobias vai sair, vai encontrar com o anjo, vai encontrar com Sara? Por causa do versículo 21 no capítulo 4, que diz assim: faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. E aí, no capítulo 5, então, Tobias responde ao seu pai: tudo o que me ordenastes, meu pai, eu o farei. Mas estou realmente sem saber como ir buscar esse dinheiro. Gabael não me conhece, eu tampouco o conheço. Que sinal lhe hei de dar? Não conheço nem mesmo o caminho por onde ir a essa terra. Seu pai disse-lhe: tenho comigo o seu recibo, bastará que lhe o mostres para que te devolva imediatamente o dinheiro. Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar mediante uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Então, vamos lembrar, ele rezou lá, né? Lá nos primeiros capítulos, eu acho que no capítulo 2 a gente tem a oração dele. No capítulo 3, a gente tem a oração dele. E ele sente, ele pensa que Deus escutou a oração dele e ele vai morrer, né? Deus escutou a oração dele, mas Deus tem outra solução para a oração dele, né? Ele não tem mais perspectiva, ele não enxerga mais nada, ele não enxerga nem fisicamente, nem espiritualmente, né? Ele tá se sentindo realmente na derrota, na morte, no fim. Ele não tem perspectiva de mudança. Tobi não vê perspectiva de mudança. Mesmo assim, ele continua santo, né? Ele não negocia a santidade dele, ele não amaldiçoa Deus, ele não culpa a Deus. Mas ele começa a tomar as devidas providências porque ele tem certeza que Deus escutou a oração dele. Né? A gente não vê ele titubear na fé quanto a Deus ouviu ou não minha oração. Ele só pensa que a solução vai ser a que ele pediu. Só que Deus sempre tem mais pra gente do que a gente imagina, né? Às vezes a gente vai e a gente apresenta pra Deus uma solução, a gente mesma, né? A gente chega pra rezar assim: ai, Senhor, lembra que quando eu comecei aqui a campanha, lá nos primeiros dias eu falei sobre a gente abandonar as nossas expectativas, né? A respeito do nosso futuro, a respeito do nosso marido, aquilo que a gente acha que o marido tem que ser, aquilo que a gente acha que o casamento tem que ser. Porque Deus tem mais para nós do que o que a gente pensa, tem mais para nós do que a gente deseja, né? Deus sempre tem o melhor. Não lembro se foi ontem ou antes de ontem, né? Que na nossa oração a gente pediu para o Senhor, né? Que Ele nos desse o melhor vinho, né? Que o vinho melhor está guardado para o final. Da mesma maneira, Deus escuta a oração de Tobi. Deus escuta e Deus tem uma solução melhor do que aquela que ele pediu. A vontade de Deus é maior, mas Deus se usa de tudo isso, dessa circunstância, para fazer com que a graça dele alcance essa família e alcance também a família de Sara. Olha só, a gente não sabe os meios que Deus usa, mas Deus tem seus meios. Às vezes, o meio de Deus, o meio de transformação, o meio da cura, o meio da libertação, o meio da graça, né? Não é aquele que a gente esperava. A gente esperava que fosse de outra maneira, a gente esperava que fosse de outro jeito. Só que Deus tem seus meios, Deus tem a forma dele de fazer as coisas. Nos importa é sermos fiéis, obedecermos a Deus e continuarmos em oração, com a certeza de que Deus escuta a nossa oração e que aquilo que Ele nos promete, Ele vai nos cumprir. A forma como Deus vai fazer, isso pra gente é sempre um mistério. Olha, é muito difícil a gente ter uma visão de como Deus vai fazer as coisas, né? E ainda bem, porque senão a gente ainda querer dar um jeitinho, a gente ia atrapalhar. A gente tem que se abandonar em Deus, né? Entrar no rio e deixar a correnteza e a graça nos levar. E daí, aqui a gente tem então, Tobi diz pro filho: olha, tem um dinheiro, eu emprestei um dinheiro,
para um amigo, né? Ele mora lá na Terra-média, o nome dele é Gabael. Tu tem que ir lá buscar, meu filho. É importante que tu busque enquanto eu ainda tô vivo. Ele tem certeza que Deus ouviu a oração dele, que então ele morrerá. E ele disse pro filho ir. O filho diz, meu pai, eu vou te obedecer, olha só. 5:1. Tudo que me ordenastes, meu pai, eu o farei. Então ele tá falando tudo que o pai falou para ele, tudo que a gente meditou ontem do capítulo 4. Toda aquela postura de santidade, toda aquela forma de ver e viver a vida. Ele diz, tudo que tu me disser, meu pai, eu vou fazer. Eu só me preocupo com essa última parte aí, porque eu não conheço Gabael, eu não sei onde é que é essa terra, eu não sei como chegar nessa terra e como é que ele vai me reconhecer, né? Olha só, ele nem questiona tudo o resto que Deus manda, que o pai manda ele fazer, né? Mas como que ele vai fazer essa última parte de buscar o dinheiro? E o pai dele então diz, olha, sai, procura alguém para te levar, alguém de confiança que conheça a terra para te acompanhar nessa viagem. Tu vai levar o recibo e ele vai te devolver o dinheiro. Então essa é a missão, né? Essa é a tarefa, essa é a viagem que Tobi, pai, confia seu filho Tobias de ir buscar esse dinheiro lá na Terra-média com esse amigo dele, né? E aí, gurias, ele sai e vai procurar alguém, né? Quem já leu o livro já sabe. Quem não leu ainda, né? Vai saber agora. Ele sai para procurar um companheiro de viagem e ele encontra com um moço, né? Um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem, sem saber que se tratava de um anjo de Deus. Ele o saudou e disse-lhe, de onde és tu, ó bom jovem? Olha só. Rafael, o arcanjo Rafael, aquele que lá, lembra lá no finalzinho do capítulo 13, a gente tem a narrativa lá bíblica nos dizendo, né? Que a oração de Sara e a oração de Tobias chegou na presença de Deus ao mesmo tempo e Deus mandou um bom anjo, Rafael, para trazer a cura para Tobi e para Sara. O anjo aqui se disfarça de um belo jovem, de belo aspecto, que está passando equipado para uma viagem bem naquela hora, né? E ele diz que o nome dele é Azarias. Ele se faz, ele diz qual é a origem dele, ele diz que ele já foi para lá, que ele conhece essa família, que ele tá indo para lá e que ele pode acompanhar Tobias. Olha que coisa mais magnífica, né? Essa intervenção de Deus aqui. E gurias, às vezes na nossa história as coisas acontecem dessa maneira, né? Deus vai colocando pessoas, Deus vai nos movendo, as coisas vão acontecendo, a gente tem medo, né? A gente vê na fala de Tobias que ele se sente perdido, ele pensa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ir sozinho? Como que eu vou andar por um caminho que eu não conheço? Como que eu vou ir buscar uma coisa que eu não sei como fazer? Meu pai, olha, eu vou viver tudo isso que tu tá me dizendo, eu vou buscar ser santo, eu vou fazer tudo isso, mas como dar este passo a mais e avançar e ir buscar esse dinheiro e entrar nessa viagem e fazer esse caminho que é uma coisa desconhecida para mim, né? Às vezes pra gente é isso, a gente vai andando no caminho de Deus e a gente vai até um ponto. E quando Deus nos manda dar um passo a mais, fazer algo a mais, entrar numa batalha espiritual, num caminho de intercessão, ou mesmo tomar atitudes concretas em relação à nossa família, ao nosso marido, você sabe aquelas coisas que você tem medo. A gente dá aquela travadinha, a gente tem medo. Mas Deus ele nos capacita e é Ele que capacita o caminho. Agora, se ele ficasse parado dentro de casa e não saísse para obedecer o pai, ele nunca encontraria com o anjo de Deus. Se ele ficasse com medo, se ele ficasse adiando, se ele ficasse deixando para depois obedecer ao pai, ele não encontraria com o anjo que já estava pronto. O anjo estava pronto esperando por Tobias, ele só estava ali esperando por Tobias. Mas se Tobias não tomasse a iniciativa de começar o caminho, a graça não teria alcançado ele, a cura não teria alcançado o pai dele, nem a libertação teria alcançado Sara e ele não teria sido abençoado com um belo casamento. Então, muitas vezes, minhas irmãs, a gente precisa dar o passo, né? Dar coragem de caminhar nos caminhos de Deus, de tomar as atitudes necessárias. Às vezes, Deus está nos pedindo uma atitude. Deus está nos mandando fazer algo e a gente fica deixando para depois, a gente fica adiando. Às vezes é uma iniciativa de oração, né? Às vezes é jejum, às vezes é te posicionar e ter uma rotina de oração, né? Condizente com a batalha que você vive. Às vezes a gente tem grandes batalhas para lutar e a gente não luta.
A gente fica sentada, a gente fica dentro de casa encolhida com medo, a gente fica olhando para a escuridão, às vezes que está instalada dentro de casa, né? Tobias podia muito bem ficar olhando para o pai definhar, para a tristeza do pai, para os chiliques que a mãe dele, a Ana, ainda tinha. Ele podia ficar ali olhando para aquilo pensando, não, mas eu não posso sair daqui. Não, mas e olhando só para aquela miséria, né? Mas ele obedece ao pai e ele vai, né? Ele avança, ele vai buscar algo maior e melhor para a família dele, que é esse dinheiro, que é necessário. Então, gurias, às vezes a gente tem esses problemas, essas dificuldades e a gente fica travada, né? A gente reza lá uma vez que outra, a gente reza um pouco e não continua o caminho, né? E o caminho, a gente tem que caminhar ele até o fim, até chegar onde a gente tem que chegar. E a graça de Deus nos acompanha logo na saída, na arrancada. Você decidiu lutar, você decidiu rezar, você tomou uma decisão, às vezes a gente tem que tomar uma decisão de parar de trabalhar fora e ficar em casa, ou o contrário dessa, seja a decisão que Deus colocar no teu coração, seja a decisão que Deus mandar tu tomar, às vezes são outras coisas, cada uma sabe a sua realidade, né? E você sabe que Deus está te movendo para isso, vá, porque a graça, o socorro de Deus te acompanham na saída. Quando Tobias saiu para começar a caminhar, o anjo já estava pronto. A providência de Deus nos espera na porta, mas é preciso que a gente caminhe. É preciso que a gente caminhe. Da mesma forma como os serventes tiveram que encher as talhas de água para que Jesus transformasse a água em vinho, teve ali a mão humana e depois a intervenção miraculosa de Deus. Da mesma forma que quando Lázaro ressuscita, Jesus diz, Lázaro, vem para fora, pessoas tiveram que ir lá e Jesus disse para mover a pedra, teve a mão humana. A nossa parte a gente tem que fazer. A gente não pode ficar encolhida com medo da batalha, encolhida com medo do futuro, encolhida. Deus nos manda uma decisão, vamos fazer. Senhor, mas eu não sei esse caminho, eu nunca fui nesse lugar. Senhor, mas eu não sei como é que vai ser, eu tô com medo. Este homem estava com medo, mas ele obedeceu. E a maior característica de Tobias para nós, gente, é justamente a obediência. Tobias é um homem muito obediente. Todo o tempo a gente vai ver que ele vai vencendo pela obediência. Ele vai avançando pela obediência e ele alcança todos os bens, todos os benefícios para a família dele, para o casamento dele, pela obediência. A obediência ela é chave para a gente. Lembra que lá, num outro dia da campanha, Deus falou para a gente sobre as tempestades que nós mesmas atraímos para as nossas vidas porque nós desobedecemos a Deus? E a gente viu onde é que Jonas foi parar pela dureza do coração dele, pela rebeldia dele, o tamanho da tempestade que ele gerou para ele e para as outras pessoas, o perigo que ele gerou por causa da desobediência. A gente vê aqui em Tobias o oposto. Ele obedece todo o tempo e ele vai vencendo desafio por desafio. Qual foi o grande pecado de Adão? Não foi justo a desobediência? Adão e Eva desobedeceram a Deus. A serpente sempre vai nos tentar pela desobediência. Todas as coisas que Deus está nos falando até aqui, todas as atitudes que Deus nos disse para tomar até aqui, elas são necessárias para a cura e para a libertação da nossa vida, da nossa história, do nosso matrimônio, da vida do nosso marido, dos nossos filhos. Para a gente não pode mais ter essa negociação, sabe? Ah, faço ou não faço? Mas será que, sabe, se Tobias ficasse pensando, mas será que vale a pena mesmo? Será que esse homem vai me pagar? Será que lá no final, olha, eu vou botar minha vida em risco. Vou sair do conforto da minha casa, da segurança da minha casa. Vou pegar um caminho que eu não conheço. Posso chegar lá e esse homem ainda nem me dizer nada, nem me dar esse dinheiro, nem vou receber. Ele podia? Ele podia. Mas o que ele fez? Ele obedeceu. E com a obediência, a gente alcança a graça, o milagre, a cura, a libertação. Se os serventes não tivessem se colocado a encher as talhas de água, qual era a matéria-prima que Jesus ia ter para fazer um milagre? Porque a parte humana sempre tem que ter. Passa pela nossa liberdade,
passa pela nossa liberdade. Tem uma palavra que tá em... Vocês não precisam pegar, mas eu vou proclamar ela para nós. Que tá em Josué 24. Que a gente tem Josué falando com o povo de Deus. O povo tem aqui a escolha de continuar idolatrando, de continuar seguindo os ídolos daquelas terras que eles têm conquistado, os ídolos lá do Egito. Eles têm essa opção. Ou eles têm a opção de seguir a Deus e de obedecer a Deus. E aí Josué diz assim, ó. Agora, pois, Josué 24, do 14 ao 15, diz assim. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviam vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviam os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Gurias, essa é a escolha que a gente tem. Sabe, quando a gente vai abrindo mão de pequenas obediências que Deus nos pede, a gente está fazendo essa escolha aqui, de Josué. A quem nós estamos servindo? Quando a gente desobedece a Deus, a quem a gente serve? Ao nosso próprio desejo? A nossa própria vontade? A gente serve as idolatrias do nosso coração? As idolatrias aquelas que o diabo vem nos tentando? Sabe que uma coisa que acontece com Eva, né? É que, e que sempre é um pecado para nós mulheres, uma tentação para nós mulheres, é que Eva, ela vivia no paraíso, cara. Ela tinha comunhão plena com Deus. Deus disse para Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. Quando a serpente chega para Eva, ela diz assim, Eva, é verdade então que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Já começa distorcendo a verdade. Então ela, não é de todas, não, eu só não posso comer dessa. Sabe, Eva tinha tudo ali. Ela tinha o que Deus tinha dado para ela. E ela tinha a oportunidade de continuar vivendo na graça pela obediência. A serpente vai lá e lança no coração de Eva, lá pela conversinha mole, né? Uma sementinha de insatisfação. Tudo isso não é o suficiente se eu não tiver dessa árvore aqui. Nada, isso aqui tudo. Não, eu quero essa aqui. Se eu não tiver essa, a minha vida não é boa o suficiente. Sabe, essa insatisfação, que é a mesma insatisfação do coração de Lúcifer. Ele era o mais belo, o mais talentoso. Ele tinha tudo. Deus fez ele o mais belo dos anjos. E para ele não foi o suficiente. E ele foi lá tentar Eva. Olha, não é o suficiente. Gurias, quantas vezes a gente é tentada nesse lugarzinho aí? De que o que a gente tem não é suficiente, de que a gente precisa algo mais. E a gente vai criando ídolos no nosso coração. Nada nos faz feliz o suficiente. A gente sempre tem do que reclamar. Nunca tá bom. A gente é tentada a cair nessa área. E aí a gente despreza os benefícios do Senhor e a gente desobedece a Deus. A gente começa a desobedecer para buscar o que? Aquilo que a gente quer a mais. Porque o que a gente tem não é o suficiente. Não é bom. Eu quero mais, eu quero o outro. Eu quero o que o outro tem. E a gente começa a cair no pecado da inveja. Eu quero o que a outra tem. Eu quero o casamento da outra. Eu quero o cabelo da outra. Eu quero os filhos da outra. Eu quero o corpo da outra. Eu quero o marido da outra. Sabe? Tudo vai ficando ruim. Eu quero a casa da outra. Minha casa não é boa. O trabalho do meu marido não é bom. Meu trabalho não é bom. Nada que eu tenho é bom. Bom é o que o outro tem. E aí a gente vai caindo no pecado da inveja. Gente, isso é tão humano e tão feminino. Os homens, eles são tentados nessa área? Claro que são. Mas nós mulheres somos muito mais. Mas hoje a gente precisa fazer uma escolha. A quem nós queremos servir? A quem nós queremos servir? A gente faz a mesma escolha que Josué quanto a mim. Ó, vocês querem servir, pode servir o que vocês quiserem, ele disse. Vocês querem idolatrar? Então vão idolatrar. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ele fez a escolha de Tobias. Nós vamos obedecer. Eu não conheço o caminho da obediência. Eu não conheço esse caminho.
Mas Deus me mandou andar, eu vou andar nele. Deus disse que esse casamento aqui é para eu ficar, eu vou ficar nele. Deus me mandou rezar por esse casamento, eu vou rezar por esse casamento. Deus me mandou ficar nessa casa, eu vou ficar nessa casa. Eu não vou desobedecer. Deus me mandou ficar quieta, eu vou ficar quieta. Mas eu vejo que meu marido vai fazer aquela coisa errada, eu tenho que falar para ele. Não, minha filha, Deus te mandou ficar quieta, obedece. A providência que você precisa para ficar quieta, para continuar casada, para lutar pelo seu casamento, para dar conta das suas tarefas, para ficar na sua casa, está logo à porta. Quando nós decidimos obedecer, o Senhor está ali com provisão para a nossa viagem. Como estava o anjo? Ele não sabia que era. E às vezes essa provisão vem disfarçada de várias coisas, mas ela nunca falta. Quando nós obedecemos a Deus, Deus vem em nosso socorro. E olha só, muito antes da nossa decisão de obedecer, antes da decisão, Deus já tinha mandado o anjo para descer, para trazer a graça, antes de Tobias decidir obedecer. Quando ele decidiu, o anjo já estava lá pronto. A provisão para a nossa vida é que a gente não aproveitou ainda, porque a gente não decidiu obedecer a Deus. Qual é a nossa decisão hoje? Qual é a nossa decisão? Aquela mesma provocação que Josué fez para os israelitas, Deus faz para nós hoje. A quem tu quer servir? Minha filha, a quem tu quer servir? Ao teu coração? Às tuas próprias vontades? Aos ídolos do teu coração? Ou tu quer servir a mim? A quem tu quer servir? Te decide hoje, minha filha. Não dá para ficar lá em cá. Quem não obedece por inteiro já está em desobediência. Já está desobedecendo. Quem não decide obedecer já está desobedecendo. Talvez o nosso coração seja como daqueles... Lembra lá aquela passagem lá no Evangelho que Jesus fala dos dois irmãos, né? Que o pai chama os filhos e diz para um, olha, vai trabalhar no campo. E ele diz, eu não vou. E depois ele se arrepende e vai. E tem um outro filho que Deus chama e diz, vai trabalhar no campo. Que o pai chama, né? Ele diz, vai trabalhar no campo. E ele diz, ai pai, então tá, já vou. Mas depois ele não vai, né? Quem que agrada o coração do pai? Talvez até aqui a gente tenha andado num não quero obedecer. Hoje é a hora da gente mudar de opinião, mudar de comportamento e passar a obedecer a Deus. Por completo, por inteiro. Eu e minha casa serviremos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou quem sabe a gente é o tipo de filha que tá sempre dizendo, eu vou fazer, eu faço, eu me decido, mas depois eu não vou. Fico com preguiça, mudo de ideia. Qualquer vento de doutrina, qualquer vontade do meu coração já me tira da obediência. A obediência para nós ela é crucial na batalha espiritual. Não há como avançar no caminho da cura. No caminho... Gente, daqui para frente é que começa a libertação e a cura. Se Tobias não decidisse sair de casa e obedecer o seu pai, ele não encontraria com o anjo. Ele não encontraria com Sara. Ele não encontraria com o demônio. Que foi um encontro necessário, a gente vai ver isso no capítulo 6. Foi um encontro necessário. O encontro da batalha espiritual que precisa acontecer. Só que antes disso, olha o caminho que Deus está fazendo com a gente. Deus está nos levando a conhecer que a gente precisa, o conhecimento de que existe um inimigo, de que ele pode agir na nossa vida. Vamos caminhar nesse livro até aqui, até o capítulo 5, né? Que a nossa santidade ela não pode ser negociada nem em meio às dificuldades, às trevas. Deus falou isso pra gente na sexta-feira da semana passada, a gente começou a caminhar nesse livro. Deus falou pra gente que há males na nossa vida que são espirituais, que tem um fundo espiritual, que sim, Satanás vem contra nós, que ele detesta o nosso casamento, a nossa vida, a nossa fidelidade a Deus. A gente viu na vida de Sara, uma mulher atormentada lá no capítulo 3, né? Por esse espírito Asmodeu, que odiava, que odeia o casamento, que investiu contra 7 maridos dela. A gente vê uma vida arrasada pela dor, uma mulher humilhada, que vai para onde buscar socorro? Para o quarto de oração, que ora, que jejua, que encontra no louvor força para seguir em frente. A gente vê um Deus que escuta a oração e manda provisão para libertação e para cura. No capítulo 4, ontem, Deus nos indicou
Como é que a gente tem que fazer? Como é que tem que ser a nossa armadura, a nossa vida? Olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento, usar da palavra para interceder pela vida do nosso marido. Tudo isso a gente viu ontem. E hoje o que o Senhor fala, ok, tá tudo isso aqui, então vamos caminhar. Me obedece. Vamos para frente. A obediência ela é crucial. Existe uma decisão no nosso coração a ser tomada sobre a obediência. Eu vou seguir. Eu tenho dito para vocês, eu acho que todos os dias da campanha, anotem para levar para o quarto de oração. Por quê? Sexta da semana que vem, a gente vai encerrar essa campanha. Mas ela não pode parar. Não pode. Porque o caminho, ele vai continuar. A gente vai juntas até um pedaço, né? Mas o anjo do Senhor vai seguir com a gente até o final. A gente não pode parar. A gente não pode ficar paralisada. A gente não pode ficar com medo. A gente não pode se encolher dentro de casa. Se Tobias tivesse se encolhido dentro de casa, ele não encontrava com o anjo, ele não alcançava a cura e a libertação. E a graça no casamento dele. E não derrotava Asmodeu. Então, gurias, para a gente alcançar a vitória, logo ali na frente, neste caminho, é preciso decidir obedecer a Deus, as instruções que Deus tem nos dado. Sem obediência, não há caminho de libertação, não há caminho de cura. Sem obediência, não há provisão divina. O arcanjo Rafael, esse anjo da cura, a provisão da cura estava à porta de Tobias. É preciso caminhar. Amém, meninas? Deus seja louvado por tudo que o Senhor fala no nosso coração hoje mais uma vez. E a gente tem em seguida, né, a gente já vai rezar, mas em seguida, aqui Tobias pega Azarias, né, que é o anjo Rafael, leva até o seu pai, né, leva até o seu pai e para que ele conheça, para que Tobi conheça o jovem, né? Eles se encontram e quando Azarias entra, eu quero só encerrar com essa palavra pro nosso coração. Ele entrou e saudou a Tobi. É o anjo. A felicidade esteja contigo para sempre. Tobi disse-lhe: que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Olha que lindo. Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Gente, Tobi não tinha mais esperança na sua cura. Ele tinha certeza que Deus tinha escutado a oração dele, mas que ele morreria. Mas Deus tinha planos melhores para ele. Deus tem planos melhores para o nosso casamento. Quantas aqui pensam que o casamento morreu? Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. É fácil a Deus curar o teu casamento. Tem ânimo. Gente, era o próprio Deus falando com ele. Era o anjo de Deus que entrou na casa dele, olhou para ele e disse: tem ânimo, porque para Deus é fácil curar-te. Olha que saudação maravilhosa, a felicidade esteja contigo para sempre. Que essas palavras venham trazer consolo para o nosso coração. Para todo lugar de treva, olha só, gente, era o anjo de Deus que entrou ali. Saudou ele dizendo que a felicidade esteja contigo para sempre. Já era a vitória entrando. Era a vitória, era a cura. Entrando na casa de Tobi. Falando com Tobi, um anjo de Deus. E Tobi responde como? Que felicidade eu posso ter ainda? Estou nas trevas sem poder ver a luz do céu. Ele está nas trevas, ele está na escuridão. Mas a graça de Deus, a provisão da cura já entrou dentro da casa dele. E essa palavra é para nós hoje. Pode ser que a gente ainda esteja sem enxergar nada, nas trevas, na escuridão. Mas a provisão, a cura de Deus, ela já entrou na nossa vida. Jesus está na nossa vida. E a palavra do Senhor para nós hoje é: tem ânimo, sai do desânimo, tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Não é fácil para nós, gurias, mas para Deus é fácil. Para Deus é fácil curar o nosso casamento. Tem um caminho agora que vai ser percorrido. Isso aqui é o primeiro encontro de um caminho que vai acontecer.
mas a graça ela já estava ali. Às vezes a graça ela já entrou na nossa vida, ela já entrou na nossa história, a gente só não tá vendo ela ainda. É necessário seguir em frente em obediência, até que a gente toque nela, até que os nossos olhos se abram e a gente possa enxergar essa graça dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida. Mas a graça, quando a gente começa a obedecer, ela já entra na nossa casa. Tobias obedeceu, saiu. A provisão, a graça já estava ali, ele voltou e trouxe a graça para dentro de casa. O anjo da cura, Rafael, entrou naquela casa e já trouxe palavra de vitória, de felicidade, de ânimo, de cura. Eles ainda não viam, mas já estava ali. Da mesma forma, você quer obedecer, você vai obedecer, você decidiu hoje. Olha, eu sou como Josué, eu e minha casa serviremos o Senhor. Agora, você decidiu, toma os passos da obediência. Você começou a caminhar na obediência, minha irmã, a cura já entrou, já tá aí. A gente pode não estar vendo ela ainda, mas em breve nós a veremos, porque para Deus é fácil. Tem ânimo, tem ânimo. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, nós queremos clamar a graça da obediência, Senhor. Da obediência nesse caminho de batalha espiritual, nesse caminho de cura, nesse caminho de libertação. Senhor, nos dá a graça da obediência, de te obedecermos, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de te obedecer, a força para te obedecer. Envia anjos, Senhor, trazendo todas as provisões para o nosso caminho. A provisão da cura, da libertação, do socorro, Senhor, de nos orientar no caminho, de nos conduzir neste caminho, Senhor, para que a gente dê conta de fazer a tua vontade, Senhor. Nós clamamos neste momento, Senhor, vem em nosso auxílio e nosso socorro, desterra do nosso coração todo desânimo, rebeldia, desobediência, essa desorientação, essa sensação de estar desorientada, Senhor, toda essa tentação de insatisfação violenta que muitas mulheres têm vivido nesses últimos dias. Algumas que vão viver ainda essa tentação, Senhor, nos dá a graça de ficar firmes, Senhor, de ficar firmes, de não negociar com a serpente, de não escutar a serpente e de obedecer a tua voz apenas, Senhor. Nós queremos, Senhor, decidir hoje, eu e minha casa serviremos o Senhor, eu e minha casa serviremos o Senhor. Jesus, nós decidimos por ti. Nós decidimos por ti, Senhor, nós renunciamos. Vai dizendo, minha irmã, eu renuncio a toda desobediência, a rebeldia, ao medo, a preguiça, a toda vontade de me esconder, de não lutar, o desânimo, a cegueira espiritual. Eu renuncio agora em nome de Jesus. Eu renuncio a esse desejo de seguir só a minha vontade. Eu renuncio a toda negociação com Satanás. Eu negocio aos ídolos, eu renuncio aos ídolos do meu coração. Eu renuncio em nome de Jesus a toda desobediência, a todo desânimo, a todo cansaço. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio a toda insatisfação com a minha vida, com o meu casamento, com o meu marido. Eu renuncio a toda acusação. Toda acusação, meu marido, eu renuncio. E eu tomo posse de toda a graça e de toda a provisão que Deus tem para mim hoje, de obediência, de ânimo, de cura, de salvação. Obrigada, Senhor, por todo o teu socorro nas nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, abençoa a vida do nosso marido para que também ele decida seguir-te, servir-te. Que ele possa ainda, Senhor, como chefe da nossa família, do nosso lar, declarar. Que eu ainda possa ouvir da boca do meu marido, Senhor, esta declaração. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu te peço, Jesus, coloca no coração do meu marido a tua graça. Faz essa troca, tira do coração dele, do peito dele o coração de pedra e coloca no peito dele um coração de carne. Lava o meu marido com as águas vivas do teu Espírito para que ele possa declarar: eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém. Obrigada, Jesus, por toda a graça, por todo o socorro, por toda a bênção.
Obrigada, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas lindas. Louvado seja Deus por essa manhã, por toda a orientação de Deus. Amanhã a gente vai, então, para Tobias 6, meditar essa palavra, né? Esse primeiro encontro, né, de Tobias com o mal, já nesse caminho, e como que ele vence o mal. A gente já vai ver esse primeiro embate amanhã, tá bom, minhas lindas? Deus abençoe, tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Vocês ontem convidaram muito mais amigas, eu tenho certeza, porque recebi muito mais pessoas. Vamos continuar convidando, né? Vamos enviar, de repente, até essa live de hoje. Eu já consegui salvar a primeira parte, já tá salva, e agora eu vou salvar, então, a segunda parte, tá bom? Deus abençoe, espero vocês amanhã às 7.